Primeiro livro de João, capítulo 2 e o verso 12, nós vamos ler o 12 e o 13. Enquanto você está abrindo uma vez mais, feche os teus olhos comigo, Pai. Nós oramos agora e nós aquietamos o nosso coração, a nossa mente, nós vamos ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra tem poder de transformar destinos e corações, e somente a Tua Palavra pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Por isso, Senhor Jesus, nós nos submetemos agora à Tua Palavra. Pai, uma vez mais eu te entrego os meus 5 pães e 2 peixinhos, para que o Senhor multiplique e alimente todo o teu povo nessa noite, e que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, quebranta o nosso coração, abra o nosso entendimento, fala conosco nessa noite e fica à vontade no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de João, capítulo 2 e o verso 12, se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Primeiro de João está escrevendo e trazendo para nós mais uma vez aquilo que nós chamamos das fases da vida cristã. Tudo na vida tem fase e tem ciclo, você concorda comigo? A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, chega a hora da gente morrer, chega a hora da gente deixar um legado. Fases da vida cristã, tudo tem fase na vida. E assim como o texto de Salmos, onde Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ali são fases que Davi começa a narrar. Primeiro ele está cuidando de mim, nada me falta, até que chega ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, mudou o ciclo, mudou a fase. Agora ele está andando por lugares difíceis, mas ele diz, mas o teu cajado e o teu bordão me consolam. Ou seja, ainda que eu esteja passando por fases difíceis, o teu cajado nunca me deixou. Ou seja, a Bíblia sempre nos ensina que a vida cristã é feita de fases. Diga comigo, fases. Fases e ciclos fazem parte de todo ser humano, de todo cristão sobre a face da terra. E aqui o texto vai mostrar para nós 3 fases: filhinhos, jovens e pais. São as 3 fases que eu e você ou já passamos, ou estamos passando bem agora, ou você ainda vai passar. Não importa quem é você nessa noite. Se você é visitante, se você é membro, se você tem 52 anos de igreja, se você é um jovem de 14 anos, um ancião de 75, você está em uma dessas 3 fases que eu vou falar para você agora. E essas 3 fases é o meio e a forma que Deus usa para curar a gente, para ensinar a gente, para tratar a gente. E é importante você aprender essas fases para você jamais pensar que Deus te abandonou. Mas é só mesmo você discernir o meio e a forma com qual Deus está falando com você nessa fase atual. Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém. Então o texto começa, filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Filhinhos fala da primeira fase em que todos nós começamos quando aceitamos a Jesus. Quando você levanta a mão e diz, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você entra instantaneamente na fase filhinho. Diga comigo, fase filhinho. Fase filhinho. É a fase em que você conhece o Papai Deus. É a fase em que Deus começa como um bom pai mimar você. É aquela fase que alguns chamam até mesmo de primeiro amor. Sabe aquela fase que você nunca tinha vindo para Jesus? Você não tinha experiência com Jesus, mas você resolveu se entregar a Ele. Tá, eu vou confiar nele, eu vou levantar a mão, vou ver o que é isso que os crentes estão falando, eu vou dar um passo, eu vou começar a ir lá. E aí pronto, você aceita Jesus e você se torna um filhinho. Parece que tudo fica mágico à tua volta. Parece que tudo fica
encantador ao teu redor. Parece que tudo começa a ter um outro brilho, a comida tem outro sabor. Se acorda mais animado. Não é que os problemas foram embora, é que você tem um outro tipo de ânimo para lidar com os problemas. Não é que o diabo desistiu de você, é que você, como você está na fase do filhinho, da infância, você até mesmo fica zombando da cara do diabo, dizendo, você não pode me tocar, porque o meu pai me escolheu, ele está cuidando de mim. É a fase que Deus começa a mimar você. É aquela fase que você, por exemplo, você está num tempo difícil da tua vida, financeiramente falando. Eu já ouvi esses testemunhos. Como está difícil, Senhor, a coisa aqui em casa, e você às vezes está com pouco dinheiro, e você pensa numa comida diferente que você queria comer. Como eu queria comer, sei lá. Já foram lá em cima, né? Como eu queria comer um japa. Aí alguém te manda mensagem e diz, puxa, lembrei de você, vamos sair, mas você se importa de comer um japa? Eu não sei se você já recebeu essa mensagem. Eu não gosto, então não me importa se receber. Não gosto. Eu acho que o homem levou muito tempo para descobrir o fogo para voltar a comer coisa crua, então... Eu gosto de carne, no fogo, louvado seja Deus, está tudo certo. Mas então, às vezes você está aqui, que vontade de comer pão com mortadela, meu Deus. Aí alguém te liga, lembrei de você, passei no mercado, aqui um pão com mortadela. Você diz, não é possível, Jesus está me amando, Jesus está ouvindo minha oração, não é possível, Jesus parou o mundo. Parece que Deus para o mundo só para cuidar de você. Eu me lembro, eu agora há pouco tempo, criança, adolescente, e às vezes a gente lá em casa passando tempos difíceis, passando dificuldade. Meus pais tinham se separado, minha mãe agora trabalhando para poder alimentar, sustentar toda a casa, pagando aluguel, aquela coisa de brasileiro, sabe? Se tu é brasileiro, tu sabe o que eu estou falando. E aí, às vezes, não dava, né? Às vezes eu via, minha mãe, ora aí, porque tá dando a hora do almoço e a gente tá sem grana. E aí, de repente, chegava alguém, minha mãe fazia unha na época, chegava alguma cliente, dizia, Angélica, você tem tempo de fazer minha unha? Eu disse, meu Deus do céu, claro que eu tenho, se eu não tiver eu arrumo agora. Só que aí a cliente chegava, dizia assim, mas antes, chama os meninos, chama o Felipe, chama o Gabriel, que eu tenho bem uma coisa para vocês. Aí a gente ia lá fora, o que é? Quantas vezes, irmãos, a cliente abria o porta-mala do carro, cheio de bolsas de compra. Só que tinha um detalhe, não é só isso, se fosse só isso estava bom. Eu sempre gostei daquele biscoito da vaquinha. Você já viu o raio do biscoito da vaquinha, amarelinho? Eu sempre gostei. Sem graça o biscoito, tem nada demais nele, sem graça demais. Mas tá tudo bem, a gente pode gostar de coisas sem graças na vida e tá tudo certo. Eu gostava do biscoito. Vinha um montaréu de compra. E a gente já estava louvando a Deus, né? Mas aí quando a gente começava a tirar as compras de dentro da bolsa, o único biscoito que tinha, qual era? O biscoito da vaquinha. Era meio que como se Deus estivesse falando assim, eu estou cuidando de vocês. Vocês são meus filhinhos. Eu não estou desamparando vocês, eu jamais vou desamparar vocês. Eu jamais vou deixar vocês. É bom quando Deus cuida dos desejos do nosso coração, não é? É bom quando Deus parece que para tudo, para o ambiente, para um culto como esse, para cuidar dos desejos do nosso coração. Isso é maravilhoso. Essa é a fase dos filhinhos. Só que nessa fase também a gente faz algumas infantilidades. É a fase que a gente acha que a gente precisa buscar óleo de Israel, a gente precisa tocar chofar, a gente precisa pegar uma bandeira ungida, marchar, a gente precisa ajoelhar no milho, a gente acha que a gente tem que pagar promessa para Deus olhar para nós. Parece que a gente ainda está preso a certas coisas. Quanto mais conferência eu for, mais ungido eu vou me tornar. E está tudo bem. São as fases que todo mundo passa. É a fase que todo mundo tem que passar mesmo no Evangelho. E está tudo certo. E a gente comete algumas infantilidades. A gente briga entre a gente, porque a gente às vezes fica mimadinho, achando que a minha vontade tem que ser feita. Se não for daquele jeito, eu fico triste. Ou então é a fase que a gente ainda está vencendo algum pecado. E quando a gente peca de novo, a gente diz assim, Deus desistiu de mim.
Por isso que o texto começa dizendo: filhinhos, eu escrevo para vocês porque os seus pecados foram perdoados. Porque a maior consciência que um filhinho que está na fase de filhinho precisa ter é o quê? Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você só porque você errou de novo. Eu não vou deixar você só porque você está com dificuldade. Eu escrevo a você porque os seus pecados foram perdoados. E aí você quer contar para todo mundo, você quer falar para todo mundo que você tem uma nova vida. Olha, Ele perdoou os meus pecados, Ele me lavou, Ele me limpou de toda a malignidade que eu fiz no passado. É aquela explosão de alegria que você está numa fase em que você chega na igreja, você não tem problema em nada. Você não vê problema em nada. Igreja lotada, um calor terrível como hoje. Glória a Deus, Senhor, eu só quero estar aqui louvando o Teu nome. Mandei mensagem para o pastor, ele ainda não respondeu. Glória a Deus, o pastor deve estar orando por mim, que coisa boa. Fase de filhinho, nada tá ruim, o som tá bom, você cumprimenta todo mundo, você quer servir todo mundo, sabe? Você não tem muito tempo para andar com a cara azeda e fechada, como alguns crentes que eu vou falar daqui a pouco tem. Daqui a pouco eu vou pegar os azedos. Você anda feliz, porque você entende, Jesus está trabalhando na minha vida. Você entende nessa fase que as pessoas não são um problema. E que você está sendo transformado pelo Senhor. Alguém fala com você, seja para te chamar a atenção, para te amar, para te elogiar ou para te criticar, das 4 opções você chora. É a fase do filhinho, está tudo bem. Alguém te criticou, você chora porque criticou. Alguém te elogiou, você chora porque elogiou. Alguém lembrou de você, você chora porque lembrou. Alguém esqueceu, você chora porque esqueceu. É um filhinho e está tudo bem. O que eu aprendo da frase de filhinho? É o entendimento do Pai. É o entendimento do Abba Pai. É o entendimento de saber que nós pertencemos a um Deus que, antes de ser Deus e Senhor, somente Ele é Pai. E Ele nunca vai abandonar você. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai deixar de cuidar da sua casa. Quem está entendendo isso? Amém. Quem está entendendo mesmo isso? Amém. Agora, e por que os céus respondem? Parece que os céus respondem mais rapidamente na fase filhinhos. Você já viu? Olha o exemplo que eu acabei de dar. Você pensa em pão com mortadela. Chega alguém, um pão com mortadela. Você pensa naquela pizza de banana nevada depois do culto. Aleluia. Oh, glória. Aí chega alguém e diz: nossa, vamos comer uma pizza de banana nevada depois do culto? Você está pensando em alguma coisa na tua vida e parece que os céus estão respondendo mais rápido na fase filhinhos. Por quê? Porque os céus amam 2 coisas que essa fase tem: pureza e intrepidez. A fase filhinhos, você está com o coração puro. E olha o que Jesus falou. Por favor, coloca aí na tela rapidinho. Mateus 18, capítulo 3. Mateus 18, capítulo 3, Jesus trouxe um ensinamento fantástico para essa fase, chamado filhinhos. Jesus está com seus discípulos e ele disse assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, filhinhos, de modo algum entrareis no reino. O reino dos céus ama a pureza que tem no coração das crianças, ao mesmo tempo que ama a intrepidez. Criança tem essas 2 coisas, sim ou não? Pureza e intrepidez. O que é pureza? Não vê maldade em nada. Você briga com a criança agora, daí a pouco ela está brincando com você de novo. Ela não guarda ofensa, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa, ela não fica azedo igual eu e você. Ela diz: tá bom, brigou comigo, mas me trouxe um chocolate, está tudo certo, já resolvemos. Chocolate. Me trouxe um chocolate, está tudo certo. A gente fez as pazes, não tem dedo de brigar, não tem nada disso. E criança também tem intrepidez, sim ou não? Sim. Criança entra em tudo quanto é lugar, você não precisa chamar. Quando vê, já está em cima do sofá, pisando, ai, coisa deliciosa, né? Pisando no sofá do pastor, ai, sujando tudo, está em tudo quanto é lugar. Não estou brigando não, tá, irmão? Estou dizendo que criança nem liga para essas coisas.
Quando está na sala de reunião, está na sala da mídia, está operando a mesa de som caríssima da igreja. Criança intrépida, por quê? Ela tem intrepidez para entrar nos ambientes. Ela não precisa que alguém chame, ela diz, ela não vai ficar bicudinha dizendo ninguém lembrou de mim, ela vai lá e mete a cara. Ela tem um coração puro e ela vai lá e mete a cara e diz, por que eu não posso mexer nisso aqui? Por que eu não posso ter acesso nisso aqui? É por isso que em outra parte Jesus disse, o reino dos céus é tomado, no original, por intrepidez. E quem usa de intrepidez se apodera do reino dos céus. Agora imagina, tu tem pureza e intrepidez. Você toma o reino dos céus. Você traz o reino dos céus para a terra. Falta pureza e intrepidez para a gente às vezes, sabia? Pureza. Sabe o que é pureza de coração? O fulano está me olhando torto. Eu sou uma pessoa que preciso muito vigiar com isso. Eu acho que quando uma pessoa me olha torto e diz, eu encaro de volta e diz, está me olhando torto por quê? Eu já quero logo arrumar uma briga. Por que você está me olhando torto? Eu não te fiz nada? E se eu desconfiar que eu acho que você fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa, aí que eu vou para cima mesmo. Aí que eu arrumo, chamo, vou atrás, falo, está me olhando torto por quê? E a maioria das vezes a pessoa só vai dizer para mim, diz assim, não é nada não, pastor, que eu tive um dia ruim. Eu disse, queimei a cara. Eu achei que o problema era eu. Eu tenho que vigiar com isso. Por quê? Falta pureza no nosso coração. Às vezes as pessoas só são feias mesmo. Às vezes as pessoas só são assim mesmo. Às vezes as pessoas só estão estranhas mesmo, esquisitas mesmo. E não é com você. E o problema não é contigo. Mas e se o problema for contigo? Irmão, tu está com a consciência em paz? Fica na tua então, está tudo certo. E se te perturbar mais um pouco por dentro, faça o que Jesus disse. Se tu souber ou desconfiar que teu irmão está com alguma coisa contra você, vai lá, pergunta. Irmão, o que foi que eu fiz? Pastor, quantas vezes a gente deve agir assim? Quantas vezes as pessoas ficarem ofendidas com você? Vai lá. Irmão, se eu fiz alguma coisa? Se a gente aprender como igreja a ter pureza no nosso meio, o inferno bate em retirada. Amém. Se a gente aprender como igreja a agir como filhinhos que foram perdoados e que perdoam os outros também, o inferno bate em retirada. Mas sabe qual é a questão que pega para nós? Olha aqui um pouco, deixa eu falar com você como seu pastor. Nós somos orgulhosos. O nosso ego é muito grande. Porque a gente tenta maquiar a nossa ofensa e chamar de justiça própria. Você é um ofendido, você é um orgulhoso, que não procura resolver o seu problema com o próximo. Seu ego precisa ser pregado na cruz. E você precisa aprender de uma vez por todas que a sua ofensa está matando você por dentro. Aprenda a colocar os pingos nos is. Aprenda a chamar Beltrano e Cicrano e ouvir a verdade e não o que falaram. Porque se você ficar com o que falaram, você perde a verdade do reino de Deus na tua vida. O que falaram nem sempre é a verdade. O que falaram pode ter sido trazido por demônios e pelo diabo. E você já é homem e mulher o suficiente para não agir mais como criança em cima do que falaram, mas em cima do que é a verdade. Vai em cima da verdade. Chame quem tem que chamar. Fale com quem tem que falar. Olhe nos olhos como homem e como mulher. Encare os teus problemas e deixe de ser fofoqueiro. Diga amém. Amém. Deixe de ser uma pessoa mal resolvida. 40 anos na tua cara e você ainda age do mesmo jeito? Pastor, é aniversário do mapa, lembra? Eu sei. Bem-vindos ao mapa. Até quando? Pureza e intrepidez. Pare de ver maldade nas coisas. Pare de ver as pessoas como problemas. Pessoas não são problemas. Nós somos os problemas, nós criamos os nossos problemas. Então, pelo amor de Deus, seja curado, seja perdoado e seja perdoador também. Mas não seja alguém que vai disseminar problema no meio do corpo de Cristo. Ou no seu trabalho, ou na sua família,
ou na sua casa. E eu sei que o que eu estou falando está confrontando alguns de vocês. Sabe por que está te confrontando e está confrontando a tua consciência? Porque no fundo você sabe onde errou. Porque no fundo você sabe o que você fez de errado. Então a pregação do Evangelho, quando vem pura do altar para o teu coração, ofende a tua mente. E sabe de uma coisa? Tomara a Deus que você fique bem triste hoje. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Muda de vida, camarada. Dá um novo rumo para o teu ministério. Dá um novo rumo para o teu casamento. Dá um novo rumo para a tua casa. Dá um novo rumo para a tua vida. Vamos lá! Está na hora. Amém. Amém. Porque senão, você vai perder a sua casa, o seu chamado, a sua vocação e uma história linda que Jesus tem para você por causa de bobeiras e infantilidades da fase filhinhos. Você não pode parar em infantilidades. Resolva os problemas com maturidade. Converse, olhe nos olhos, libere perdão, ame a Jesus, mas não deixe o diabo roubar você. Você pode dizer um amém? Amém. Então a fase filhinha é maravilhosa. Intrepidez e pureza é a fase do entendimento de que eu tenho um papai, ele vai cuidar de mim, ele não vai me abandonar, ele está comigo. E ainda que eu tenha infantilidades, o texto está dizendo: filhinhos, eu escrevi porque os seus pecados estão... Sabe o que eu quero dizer nesse final da primeira fase? Não tem problema o quanto você errou até aqui. Se você não desistir de melhorar, eu tenho uma boa notícia: os teus pecados estão perdoados. Filhinhos, os teus pecados estão perdoados. Filhinhos, vai, não peques mais. Sabe que isso é uma boa notícia para alguns aqui? Jesus está te dando uma oportunidade de você fazer de novo. Jesus está te dando uma oportunidade de você corrigir o que precisa corrigir. Jesus está dizendo: não tem importância se por uma infantilidade sua você falou demais, você criticou demais, você fofocou demais, você fez o que não devia. Jesus está dizendo: eu sei que foi a fase da infantilidade. E eu estou te garantindo, se você fizer o que é certo, o que é correto, eu te perdoo, eu te restauro, eu te dou uma nova oportunidade. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Porque o Evangelho é isso, é reconduzir o filho de volta para a mesa. E filho, quando volta para casa, não volta para o final da fila, volta para a mesa. Amém? Amém? Agora, quando a gente passa a fase filhinho, o texto continua dizendo e diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram... Não, fica comigo aqui. Vocês venceram o maligno. Eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. E sabe o que acontece no texto? O maligno aparece mais de uma vez no texto. Venceste o maligno, venceste o maligno, venceste o maligno. É a fase do jovem. A gente sai da fase filhinho e agora a gente começa a aprofundar um pouco mais da igreja. O que a gente começa a fazer? Agora eu quero ser discipulado. Agora eu quero uma videira. Agora eu quero uma videira. Eu quero ser discipulado. Eu quero ser confrontado. Agora eu começo a anotar a palavra do culto. Agora eu tenho sede, eu começo a buscar a Deus, a jejuar. E você acha que logo após a fase filhinho, você vai ser ungido apóstolo. Logo após a fase filhinho, você vai ser pregador pelas nações. Você vai estar voando nas asas dos aviões no Chile, na Europa, na Alemanha, na África, nos Estados Unidos. Só que não. Depois que passa a fase filhinho, o Espírito do Senhor te leva para o deserto. Te leva para uma temporada fortíssima, em que parece que nada faz sentido. Parece que você não queima mais como antes, não sente mais o fogo de antes. Parece que o ministério que antes você fazia com tanta alegria, agora parece que tem alguma coisa meio que pesando em você, sabe? Eu não quero desistir, Senhor, mas está cansativo, está difícil. Por quê? Essa fase de jovens é onde o maligno de vez em quando aparece para tentar combater contra você.
O maligno aparece e ele não é derrotado na primeira vez que você o repreende. É por isso que o texto diz, resistir ao diabo. O texto resistir ao diabo traz a ideia de uma constância, uma resistência constante. E não que eu fiz uma força que hoje ele foi embora, nunca mais volta. Quem dera. Quem dera se você pudesse dizer, está amarrado, Satanás, e ele nunca mais aparecesse. Quem dera. Eu quero te lembrar que com o autor da fé, o Senhor da tua vida, Jesus Cristo, ele não desistiu, que dirá comigo e com você, que nós somos o quê? Já falei aqui, o vice-treco do subtroço. É o que a gente é. Lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, pedra em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, ô capeta chato. Diabo chato, que não tem mais o que fazer da vida, que fica tentando a nossa vida. É ou não é? Quem nunca nessa fase de jovem já não fez uma oração? Diabo, desiste logo de mim, pelo amor de Deus, me larga. Solta do meu pé. Não vou te servir, diabo. Não vou me prostrar, Satanás. Sai. Mas não, ele continua tentando você, é ou não é? Eu estou pregando para uma igreja viva ou morta? Muito obrigado, viu? Vamos lá, me ajude a continuar pregando. Então, é a fase em que parece que o inferno está resistindo você, resistindo o teu chamado, provando se a palavra que você recebeu é verdade. Ah, você foi curado mesmo? Ah, você vai ser restaurado mesmo? Ah, você perdoou mesmo? Não, não perdoou não. Coração peludo. Coração peludo esse seu, coração cheio de espinho. Parece que Satanás tenta acusar você. Tenta lembrar a você do seu passado, com sentimentos. Satanás trabalha com sentimentos. Olhe para mim e não perca. Satanás não traz somente fotos, ele traz sentimentos do passado. É como se fosse mais ou menos assim, ah, você venceu? Ah, você agora é jovem? A palavra está com você, Você venceu o maligno? Será? Você lembra como é sentir isso? Você lembra como é sentir aquilo outro? Você lembra a sensação de prazer que eu te dava? Satanás começa a brincar com o sensorial da tua alma. O sensorial dos teus 5 sentidos, ele começa a brincar com você. Ele tenta te puxar para trás. É por isso que o maligno aparece no texto mais de 2, 3 vezes. Porque Satanás quer parar você. Satanás quer roubar o propósito que Deus colocou dentro da tua vida. E posso te falar uma coisa? A guerra não seria tão grande se você não tivesse um chamado tão grande. A guerra não seria tão grande se você não fosse tão chamado e tão ungido por Deus. É por isso que Satanás tenta trazer inimizades, porfias, facções, impurezas, ataques na mente, brigas entre os irmãos, briga no casamento, discórdia, problema financeiro. Parece que você está sendo bombardeado de todos os lados. É a fase do jovem. Alguém está se identificando? Vou nem perguntar. Nem precisa se identificar. Enquanto a gente está na fase filhinho, Jesus está ouvindo minha oração, tá lindo, né? A gente faz infantilidade, Deus diz, está perdoado, está tudo certo. Agora vem para a parte dos jovens. Meu Deus. Parece que todo dia você tem que matar um leão, né? Aí quando o leão ele está de folga, vem o urso. Quando o urso ele sai de férias, vem Saul. Você fala, meu Deus do céu. Quando Saul desiste um pouquinho, aí tem você mesmo, que é o pior de todos. Que é o mais chato de todos, é você. O mais violento de todos não são os ursos que você vence. É você mesmo. Porque você sabe, quando alguém te falar mal, olha aqui pra mim. Quando alguém falar mal de você, pega leve, cara. Você sabe que você é pior do que aquilo. Pega leve. Tá de boa. Quando criticaram, falaram, mas você faz isso, isso e isso. Você fala, ainda bem que você não sabe disso. Porque se tu soubesse de tudo, nós estava preso. Pega leve, você sabe que você é bem pior do que as pessoas falam. Você sabe. É ou não é? É verdade.
Diga para alguém profeticamente que está do seu lado: você não vale nada. Com muita autoridade para o outro lado: você não vale nada. Agora para ficar bem ungido e não terminar feio, diz para ele de volta: mas Jesus gosta de você. Ficou melhor. Meu Deus. Fase de jovens é aquela fase também que a gente costuma ficar meio rebelde. Já viu adolescente jovem? Vamos botar aí de 16 até 25 anos. O quê? Não, o que vocês assustaram? O que eu falei de errado? 25 não é jovem? 25 já é velho? Me senti até bem agora. Então tá tudo certo. Vamos botar de 16 a 18. 15 a 18, vai. 20? Não, 20 já é marmanjo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A fase de jovem não fica meio rebelde? Você quer despertar a rebeldia de um jovem, você falar: fulano, faz isso agora. Faz isso quando? Agora, now. Não faço. Você quer acabar com ele quando você fala assim: não pode. Aí você arrebenta com tudo. É a fase que você começa a não entender, sabe o quê? Alguns limites que o teu pastor dá. Alguns limites que a tua liderança dá. É quando você começa por dentro a dizer: não sei por que ele age assim. Se Deus quisesse chamar você para conduzir uma igreja, você estava aqui com o microfone na mão. Se Deus quisesse chamar você para plantar uma obra nessa cidade, você estava à frente. Se você não está, abaixa a bola e se submeta. Porque o dia que Deus quer levantar alguém, Ele levanta. E o dia que Ele quer tirar da terra, Ele também tira. Se Ele não tirou, abaixa a bola e se submeta. É o dia que a gente começa a achar que a gente já é. Não, mas Deus também fala comigo. É Miriam, hein? É Miriam? Não! Deus também fala com a gente, Arão. Deus também tem revelação, Arão. Miriam, é verdade, eu vou na tua. Vamos lá peitar Moisés. Antes de chegar, Deus diz assim: Moisés, lá na tenda do encontro, sabe? Que Moisés não tem tempo para responder o WhatsApp, mas ele está na tenda do encontro. Aí chega na tenda do encontro, Deus diz assim: Moisés, tu está sabendo que a treta está pegando no meio, né? Falei: Senhor, estou vendo, estou percebendo. Minha vontade é de rapar fora, mas o que o Senhor vai fazer? Deixa comigo. Chega Miriam e chega Arão para peitar Moisés. E o Senhor diz: Miriam, Arão, quando eu quero falar com o profeta, eu falo através de sonho e de visão. Com Moisés, que é meu amigo, eu falo face a face. Se mete não. Arão, Miriam, tá ruim para você? Arruma a tua igreja, cara, vaza. Em outras palavras, cria uma igreja e diz: minha igreja de mim mesmo, criada para a minha vontade. Põe ali. E você vai ser agradado. Agora, mapa não nasceu para fazer a tua vontade. Mapa não nasceu para agradar você. Paulo escreve carta aos Gálatas e diz: acaso procuro eu agora agradar os homens ou a Deus? Se eu fosse agradar os homens, eu não agradaria o Senhor. E posso te falar uma coisa? Se tem alguém que sofre com isso, sou eu, porque eu detesto desagradar as pessoas. Você, pastor, você passa uma cara tão de marrento. Sou nada, irmão. Marrento coisa nenhuma. A pessoa que chega perto de mim sabe que eu não sou marrento coisa nenhuma. Sou tranquilaço. E sofro tanto. Sabe por que eu sofro? Porque eu detesto desagradar pessoas. Que se eu mandasse a real no peito, eu já tinha resolvido metade dos meus problemas. Mas eu prefiro absorver os problemas, não desagradar ninguém e manter pessoas. Só que isso não dá certo.
Isso não dá certo. Porque acaba adoecendo as duas partes. A outra parte gera a expectativa de que você vai ser o super-herói, o super-homem. E aqui a gente acha, não, ele vai entender, ela vai entender, vai dar certo. Não, eu não preciso ter conversa difícil. Mas olhe para mim, conversas difíceis são necessárias na tua vida. Como caminharão dois se não há acordo entre si? Como? Por quê? E está tudo bem. A gente não precisa forçar a barra com nada nessa vida. É só ter maturidade. Olha, até aqui eu fui, a partir daqui eu não vou. Conversas difíceis são necessárias. Aprenda a ter conversas difíceis, você vai dormir melhor. Aprenda a ter conversas difíceis, você vai ter paz na tua vida. Amém? Amém. Aprenda a ter conversas difíceis, você vai logo revelar quem é a sua equipe, quem está com você, quem celebra a tua vida, quem está na tua mesa e quem não está. Tenha conversas difíceis. Sabe uma coisa que não tem importância gravar e nem sair no áudio, não tem importância. Sabe alguém que a gente discorda de algumas coisas, mas está aí crescendo? Silas Malafaia. Você já ouviu falar daquele cara? O cara polêmico é o Silas Malafaia, sim ou não? Sim. Eu discordo de muitas coisas do pastor Silas Malafaia, muitas coisas. Mas você já viu o tamanho da Advec? 10.000 membros só na sede. E aquele cara parece que dá bom dia com raiva. Já viu? Povo abençoado do Brasil, já está com raiva. Ele já chega na igreja quente, saudando a igreja com raiva. E cada dia chega mais crente na Advec. Eu te pergunto, por quê? Eles são loucos? Não, porque o povo gosta de autenticidade. Seja você mesmo. Ou seja, tem 10.000 membros que se identificaram com Silas, que amam a autenticidade dele, amam a verdade que ele fala, como ele peita as coisas, como ele vai para cima, e está tudo bem. Tem igreja no Brasil para todo mundo. Quem gosta de ficar chorando, ficar meio amuado pelo canto, ficar meio nhenhenhê, vai para a Alessandro de Vilas Boas, vai lá. Fica lá com ele, congrega com ele, está tudo certo. Quem gosta de praticidade, de um bom dia com raiva, vai para a Advec, está tudo certo. Quem gosta de paixão, fogo e glória, vem para o mapa. E está tudo certo. Mas também o papo tem que ser reto aqui. É ou não é? Não é baiano, o papo tem que ser reto. Se você for torto, é com você mesmo. Aleluia! Aleluia! Autenticidade. Coloca as coisas no lugar. E tira esse negócio de eu acho que. A gente não foi chamado para achar nada. A gente foi chamado para trabalhar com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Aí, na fase de jovens, o maligno vai tentar roubar você. O maligno vai tentar parar você. Por quê? Se você continuar, você vai romper para um ministério poderoso na tua vida. É por isso que ele quer te parar agora. É por isso que ele quer te distrair agora, ele quer trazer ofensa agora, confusão agora, ele quer roubar teu casamento agora, ele quer parar você bem agora, nesse mês. É agora que ele quer roubar você. Ouça a voz profética falando mais uma vez no altar. Ele quer parar você, porque ele sabe que se você continuar, você vai romper para um tempo de milagre sobrenatural. Sabe por quê? Pastor, por que você está falando com tanta firmeza que eu vou romper? Por causa da palavra. Olha o que a palavra diz. Jovens, eu vos escrevi. Por quê? Vencestes o maligno. O maligno até vem, mas o decreto da palavra é: você venceu. Você venceu. Você venceu o maligno. Tudo que Satanás intentou contra a tua casa e a tua vida e o teu ministério, você venceu o maligno. Porque você é bom? Não. Pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero que você se empolgue um pouco mais. Eu estou até de blaze hoje, eu estou mais assembleiano que eu posso. É o máximo, não consigo mais do que isso. Hã? É, eu, pastor Edinho. É o máximo que eu consigo. Não força mais que não dá.
Aleluia. Você venceu o maligno, é a garantia que a palavra te dá. E eu sei, tem coisas da nossa vida, tem tempos da nossa vida que não tem explicação. Nessa fase de juventude, a gente quer explicação. Jovem gosta de explicação. Por quê? Quando você diz assim, não, aí ele diz, por quê? Por que não? Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Senhor, por quê? Meu Deus, o tanto que deve ter de palavras porquês no céu, não está escrito. A gente quer explicação, mas olha aqui para mim, hein? Por favor. Tem fases da nossa vida que nós não teremos explicação. Você não vai ter explicação para o seu problema. Você não vai ter explicação para a tua crise interna. Você não vai ter explicação para o tempo difícil que você está enfrentando, que parece que não vai acabar. Tem tempo que parece que a gente não tem explicação. A gente só tem uma opção. Continue. Continue. Por favor, continue. Continue. Você não precisa de explicação, você precisa obedecer. Por favor, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é pesado, eu sei que às vezes dá vontade de sair correndo por aí. Dá vontade de sair correndo por aí pelado, né? Gritando. De tão nível, né? Que parece que vem a pressão. Para de imaginar você correndo pelado. Para com isso. Coisa feia. Está amarrado e neutralizado. Todas essas visões do nome de Jesus. Eu sei. Dá vontade de correr, de deixar tudo, não dá? Mas você precisa aprender a ter perseverança. Porque só quem vive perseverança consegue escrever uma história com o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui. Somente pessoas que foram profundamente feridas conseguem ser profundamente usadas. É fácil às vezes você achar que canção, que salmo, que pregação. Deixa eu te lembrar que os maiores e melhores salmos de Davi vieram dos momentos de maior profundidade de caverna, de abandono, de sofrimento, de crise, de dor. E posso te ensinar uma outra coisa? Você nunca mais vai esquecer do que eu vou falar agora. Ouça-me bem. Somente homens de Deus pensam em desistir. O arrogante não pensa em desistir, a obra é tomada dele. Mas somente homens que têm um coração em Deus diz, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Somente homens de Deus pensam em parar tudo. Pastor, que loucura é essa? Lembra de Elias? Se o Senhor é comigo, faz cair fogo do céu. O mesmo Elias que fazia cair fogo do céu está enfiado dentro de uma caverna, dizendo, por que o Senhor não me leva embora? Por que o Senhor não acaba comigo? Eu não quero mais. Lembra de Davi? Eu estou derrubando gigante. Todo o Israel vê, né? Davi derrubando gigante. Sabe o salmo que ele escreveu cronologicamente antes? Salmo 39, se eu não me engano. Senhor, dá-me a conhecer o fim da minha vida. Me leva. Lembra de Moisés? Deus, levanta outro. Para que o Senhor quer ministério na minha vida? Eu não sei nem falar. Eu tenho o coração leproso. Eu não sei lidar com as pessoas. Senhor, eu sou melancólico. Vai dar treta. Senhor, levanta outro. E a voz, quanto mais Moisés arrumava desculpa, mais a sarça pegava fogo, dizendo, eu te escolhi, cara. Somente homens de Deus pensam em abandonar tudo. Somente homens de Deus pensam em desistir. E posso te falar uma coisa? Se você pensou ou está pensando em desistir, tu tem um coração voltado para Deus, cara. Porque se tu quisesse as coisas do teu jeito, você não estaria pensando em desistir. Você ia dar cabeçada na vida para tentar fazer do seu jeito. Se você pensa em desistir do casamento, desistir do ministério,
Se você já pensou assim, ó, eu nunca mais subo no altar e pego no microfone porque eu não tenho capacidade para isso, é você. Não, eu não tenho jeito mais para discipular os outros, para mim já deu. Somente homens de Deus pensam em desistir. E somente quem foi profundamente ferido consegue ser profundamente usado. Guarda isso no teu coração. Jovens, eu vos escrevi porque vocês venceram o maligno. Você vai vencer. Deixa eu repetir, você vai vencer. Você vai vencer toda a obra do maligno contra a tua vida. Você vai vencer toda a obra do maligno contra a tua casa, contra o teu casamento, os ataques emocionais, espirituais. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Se a Olga tivesse aqui, ela já tinha dado um aleluia. Ah, meu Deus do céu. E quando a gente resiste, quando a gente passa pela essa fase que parece que a gente quer sair correndo pelado, que parece que tudo está difícil, que é um deserto, que parece que nada faz sentido, é cansaço, é confusão, é treta, é fase de jovem, rebeldia, fase de jovem. Quando a gente resiste a essa fase e não abre mão do que Deus tem para nós, vem a terceira fase, sabe qual? Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ouça-me bem. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês estão perdoados. É o entendimento da paternidade. Filhinhos. Jovens, eu vos escrevi porque venceste o maligno pela palavra. Ou seja, eu tenho uma palavra, eu vou vencer o maligno. É o entendimento da palavra. Agora, no terceiro, pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem. Ou seja, é quando você tem um entendimento não somente da paternidade, o entendimento não somente da palavra, mas você tem agora o entendimento da presença. Você sabe que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você resiste, você passa pelas fases, você se torna um pai, uma mãe. O quê? Alguém que sabe o que é passar por fases ruins, montes, vales, fornalhas, dores, tormentas, rejeições, traições, abandono, tudo de mais um pouco é o que um pai e uma mãe espiritual carrega. Vence dores, vence crises, vence abandonos, vence a fase infantil. E olha, eu não estou falando isso para colocar ninguém em algum lugar aqui. Está tudo bem ser filhinho, ótimo, Jesus te conserve. Não queira passar de fase rápido. Não queira, seja um filhinho. Ah, eu estou na fase de jovens, ok, vença pela palavra, resista, fique aí. Agora, Jesus sempre vai nos convidar para uma fase maior. E talvez você está aqui me ouvindo e você não está entendendo que você está se tornando o quê? Um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe curado, um pai e uma mãe sarado, um pai e uma mãe liberto. Um pai e uma mãe diferente do que foi a tua casa. Aí você está dizendo, mas eu não tenho nem filho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando se tornar um pai e uma mãe na fé. Espiritualmente falando, alguém com uma maturidade diferente. É se tornar um pai e uma mãe que se torna agora alguém que conhece quem o chamou. E quando você consegue, ouça-me, vencer fornalhas, montes, cavernas, dores, crises, rejeições, abandono, vontade de parar, vontade de largar tudo. Quando você consegue vencer a montanha-russa da vida, os altos e baixos, e continuar perseverando na presença, então você conhece aquele que um dia disse, haja luz. Você conhece aquele que é desde o princípio. Você conhece aquele que ainda diz, eu sou o que sou. E fora de mim não há nada. Aí quando você se torna essa maturidade cristã de um pai e uma mãe na fé, algumas coisas vêm para você. Sabe o quê?
Eu quero resumir essas últimas coisas, eu estou terminando aqui, o louvor já pode ficar preparado para me ajudar. Algumas coisas vêm para você. Primeiro, você não para na luta contra o maligno. Você sabe que você tem uma palavra, ou seja, ouça, nunca tome atitude no dia mau. Eu vou repetir, nunca tome atitude no dia mau. No dia mau a gente para aprender e discernir o que Deus quer falar, mas não toma atitude. Esaú no dia mau tomou atitude e ele perdeu a primogenitura. No dia do cansaço, abaixa um pouquinho, no dia do cansaço ele tomou atitude errada. No dia do cansaço ele tomou atitude que não era para tomar. No dia mau, não tome atitude. Ah, porque eu não entendi muito bem aquele assunto, então eu vou agora pegar minhas coisas. Você não é moleque. Você é maduro. No dia mau, não tome atitude. Pare para entender o que Deus quer ensinar. Pare para entender o que Deus quer tratar com você. Pare para pesquisar a verdade. E não somente o que acha. No dia mau, não tome atitude. Características de um pai. Você vence o maligno. Você fica do lado da palavra. Quando eu vou aconselhar alguém no casamento, é a primeira coisa que eu falo. Olha, fulano, eu não estou do lado dele. Eu não estou do lado dela. Eu estou do lado do casamento. Porque se eu ficar do lado do marido, a mulher vai ter suas razões. Se eu ficar do lado da mulher, o marido vai ter suas razões. Vai ser uma treta sem fim. Eu não estou do lado do marido, nem do lado da mulher. Eu estou do lado da palavra. Quem tem que vencer é a palavra. Não é a minha razão e nem a sua. É a palavra. Você tem razão e eu tenho paz. Está tudo certo. Se alguém tiver que vencer, ouça-me. O que eu vou falar para vocês, Mapa, todos vocês agora, mídia, todos que estão trabalhando, toda a diaconia, todos vocês, olhem para mim. Se algum dia eu tiver que brigar com você por causa desse microfone, você ganhou. Se algum dia eu tiver que disputar com você lugar de liderança nessa casa, fica com ela. Fica para você. Eu sei que você vai pregar melhor do que eu. Eu sei que você tem inteligência de gerenciar pessoas e equipe mais do que eu. Jamais eu vou brigar com você por causa de liderança. Você quer? Fica. É um alívio. Jamais eu vou entrar em discussão por causa de lugar, por causa de razão, por causa de briga, de ministério, de microfone. Eu sou, eu faço, eu mando. Irmão, de coração, eu não quero mandar em nada. De coração, eu sou avivalista. Não estou aqui para mandar em nada. Eu estou aqui para trazer fogo para a terra. E ir embora e deixar que alguém pague a conta. Mas aprove Jesus. Eu disse, antes de você ir para as nações, você vai sentir cheiro de ovelha. Eu disse, glória! Glória! Glória a Deus! Pastor, você não gosta de pessoas? Amo. Amo pessoas. Sou um cara da mesa, sabe? Olhe para mim agora, deixa eu lhe fazer uma confissão. Sou um cara da mesa. Sempre fui. Desde que Jesus me chamou com meus 11 anos de idade, eu sempre fui um cara da mesa. Os meus maiores problemas, você sabe qual foi o único problema que eu dei para minha mãe até hoje? O único problema, ela está de prova, foi encher a casa dela cheia de jovem que quebrava tudo dela. Subia no sofá dela, bagunçava as coisas da casa dela. Ela dizia, Felipe, minha casa, eu sei, mãe. Eu sempre fui um cara de mesa. Nunca que alguém passava por mim e saía despercebido. Nunca. Nunca que alguém chegava perto de mim com um problema e saía com um problema. Eu poderia não ter dinheiro para resolver, mas pelo menos eu estava ali, cara, eu estou contigo. Sempre fui um cara de monte, sempre fui um cara de estar junto com os problemas e com as causas. Sabe por quê? Porque você é bom, Felipe? Não, porque eu fui um rejeitado. Eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que não é ser visto, eu sei o que é você estar numa igreja grande, todo mundo sai para comer pizza, ninguém olha para a tua cara, ninguém te convida. É por isso que Jesus escolhe esses que não são lembrados e dá uma igreja para ele pastorear.
Aí você diz, mas então o que que houve que você está meio diferente? É porque, cabeça grande, eu estou fazendo mais coisas. É porque, cabeça grande, eu tenho que lidar com coisas que você não tem ideia. É porque, cabeça grande, eu preciso da tua ajuda e não da tua crítica. É porque agora eu não estou mais só disponível para os jovens, quem dera. E olha que 2 anos atrás eu achei que eu perdi meu chamado com os jovens. Pastor, por que você não prega tanto na Wave? Porque eu achei que os jovens não me reconheciam mais. Achei que eu ia ser pastor de igreja, sabe? Baixinho, gordinho e careca. Nada contra o Giovanni. Eu vou dedurar você, Márcio. Outro dia o Márcio estava falando, Deus me livre ficar baixinho, gordinho, careca. Ele disse, só não escapei do careca. Eu achei que eu ia ser pastor de igreja, baixinho, gordinho, careca e chato. 2025 chegou, estou no shape, irmão, aleluia. Não, para! Já não estou gordinho. Não estou careca, aleluia. Mas eu achei que eu ia perder meu chamado com os jovens. Pastor, por que você não prega tanto na Wave? Porque me doía. Porque eu ficava dividido. Porque de um lado eu tentava dar conta, ajudar os meus irmãos mais experientes. Casamentos, famílias, pais e mães que dizem, pastor, só quero estar contigo. Eu digo, eu sei, cara. Do outro lado, pastor, só quero estar contigo. Os jovens, eu sei, cara. E eu digo, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu! Eu não sou Jesus, cara. Eu não sou o Espírito Santo. Eu sou um homem. Eu sou de carne e osso. Eu também tenho crise igual você, pelo amor de Deus. Tu pensa desistir todo dia, eu penso 30 vezes durante o dia. Mas a gente tem uma palavra, a gente tem um chamado. Se a gente tiver um pingo mais de maturidade, a gente consegue ser igreja e família melhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pastor, então o que aconteceu no meio do caminho? Tu era um cara de mesa, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, está acontecendo que eu estou fazendo mais coisa. Está acontecendo que Jesus está tratando a igreja dele. Está acontecendo que Jesus está se revelando no nosso meio. Pastor, você perdeu a fé, você perdeu o amor à pessoa? Jamais. Jamais. Como eu disse para você, eu fui um rejeitado que foi achado por detrás das malhadas. Eu não sei se você já ouviu sair da minha boca o porquê que eu amo tanto o profético. Você já ouviu? Eu vou te falar. Sabe por que Jesus me fez profeta? Porque um dia eu precisava de uma voz profética, só para que eu pudesse saber que Deus não tinha desistido de mim. Só por causa disso. Sabe por que eu amo o profético? Porque eu amo colocar a mão em pessoas e ouvir a mente, o coração de Deus para aquela pessoa e dizer, cara, você não pode parar. Jesus está te vendo. É só uma fase difícil, vai passar. É só por causa disso. Mas eu também sou homem, de carne e osso. Vai ser impossível a gente caminhar junto durante um tempo e eu não machucar você. Vai ser impossível. Sabe, ontem eu estava muito reflexivo sobre tudo que a gente já viveu até aqui. E tudo foi muito bom. Até a pastora Lucélia me ligou. Oi, pastor, suas meninas estão aqui, as Márcias, nós estamos aqui, a Flávia, a gente trouxe coisa para você comer. Eu disse, volta, por favor. Não quero receber ninguém. Teve gente fazendo vigília lá no quintal da minha casa, esperando eu acordar. Eu estava muito reflexivo. Eu disse, Jesus, isso que a gente está vivendo vai nos levar aonde? Vai levar a gente para onde? A construção vai levar a gente para onde? O mapa vai levar a gente para onde? Para que ser um nome grande na cidade? Que bobeira! Jesus, eu não quero isso. Eu não quero só nome grande. Eu não quero igreja grande.
Eu não quero construção grande. Para que, Jesus? Se as pessoas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou metido, que eu mudei. Jesus, eu não quero. Eu prefiro voltar a ser o Felipe lá, estranho, esquisito, que ninguém conhecia, mas que estava no meio da galera, no meio do povo. Jesus, dá para outro. Por isso eu estava reflexivo, mas a voz de Jesus, quando a gente acalma, quando a gente para um pouco, a gente não tem explicação, como eu não tive. Mas sabe quando você tem a presença, e aí você para, e você sente a presença, e você sente Jesus. Eu estou aqui. Está tudo bem? Está tudo bem. E sabe de uma coisa? O Felipe está sendo transformado, o mapa está sendo transformado, a gente está se afiando um ao outro. Aquilo que você vê defeito em mim está sendo afiado em você. Aquilo que eu vejo defeito em você está me afiando. E assim a gente está sendo igreja. Sabe qual é a outra característica de você se tornar um pai? Pessoas não são problemas. Pessoas são promessas. Para de achar que as pessoas são problemas. As pessoas são promessas. Cada um de vocês que estão aqui não é um problema. Vocês são promessas que o Senhor um dia fez. Sabe por quê? Quando nasceu ali Jacó, quando nasceu ali Esaú, quando nasceu ali aquelas crianças, o Senhor disse: 2 gerações, 2 nações estão aí no ventre. Você é uma nação, você é uma promessa. Olhe para mim, você não é um problema. Você não é um problema para a tua casa. Você não é um problema para os teus pais. Você é promessa do Senhor. Você é promessa nessa igreja. Liderança, vocês são promessas do mapa. Pastores, vocês são promessas dessa casa. Diaconia, vocês são promessas dessa casa. Líderes de videira, vocês são promessas dessa casa. Não é hora de abandonar, de parar a obra, de abandonar a fé. Vocês são promessas. Vocês não são problemas. E às vezes eu vejo, algumas pessoas, não vou levar esse problema para o pastor. Você não é problema, você é promessa. Sabe, eu não sei se alguém da liderança, agora eu falo com todos, eu não sei se alguém da liderança aqui de uma forma infantil ou não sabe, eu não estou culpando ninguém, mas talvez estava na fase de ser filhinho, e a gente comete infantilidade. Eu não sei se alguém passou a imagem para você de que eu sou inacessível. Eu não sei se alguém passou a imagem para você de que eu não gosto de falar com as pessoas. Eu não sei se alguém passou a imagem para você de que eu não vou celebrar teu casamento. Tudo isso é mentira, viu? Se eu quisesse ser popstar, se eu quisesse ser pastor estrela, eu ia lá para São Paulo, onde fui convidado para abrir igreja. Eu estava lá e não aqui. Eu estava em Alphaville, irmão, não aqui. Eu estava no Rio, eu estava em outros lugares, não aqui. E não desmerecendo a nossa cidade. E não desmerecendo você, mas para dizer para você, Jesus tem uma obra aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe outra característica que te forma um pai? O evangelho, ele para de se tornar pregação, porque o evangelho não é pregação, o evangelho é boas notícias. Passa a ser a sua vida falada, a sua vida vivida. E quarto, o maior chamado da sua vida nessa fase de pai e de mãe, o maior chamado da sua vida não é somente para pregar, é para fazer discípulos. Olhe para mim agora. Fazer discípulos vai te custar tudo. Mas vale a pena. Fazer discípulos é você tentar dizer para a pessoa que está ali confiando em você: você não vai errar onde eu errei. Você não vai parar onde eu parei. E você vai olhar para o referencial nosso, que é Jesus. Fazer discípulos vai te custar tudo, sabe por quê? Olha a fase agora, e aqui eu termino. Filhinhos, é quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviareis. Jovens, é quando Jesus diz: agora, vinde após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É batalha, é selva, é guerra. Seguir Jesus é guerra.
Agora, na fase de pai, sabe o que Jesus fala? Ide, eu vos envio, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? Não é você botar uma máscara. Eu não sou uma pessoa que usa máscara. Não é você ocultar as suas dores, os seus pecados, mas é você dizer, olha, eu tenho cicatrizes, eu sou humano, mas nós vamos buscar Jesus junto. E você não vai parar nas minhas dores, você vai ser melhor do que eu. Tem um bom tempo que eu não digo isso, mas eu quero liberar isso no altar. Meu pai andou, eu correrei, meus filhos voarão. Fazer discípulo vai te custar tudo, mas é a única coisa que vai trazer sentido para a sua vida. Volte a fazer discípulos. Volte a gerar pessoas. Volte a gastar tempo com pessoas, é isso que importa. Para trabalho se tiver que parar. Para negócios, para faculdade se tiver que parar. Mas volte a fazer discípulos. Volte a gerar nas pessoas um pouco do seu coração. Porque você não sabe quanto tempo mais você vai ficar aqui. Volte a fazer discípulos. Volte a ensinar as pessoas a vencer as suas dores. E volte a mostrar para as pessoas que o caminho, a verdade e a vida ainda é Jesus. Nessa noite, eu também quero ter o prazer, aqui nessa casa, nós temos muitas pessoas que viveram essas fases, filhinhos, jovens e pais. Mas nessa noite também, eu tenho muita alegria e muito prazer de poder celebrar, nesses 5 anos de Mapa, 2 pessoas que escreveram uma história, que ainda estão escrevendo uma história sobre a face da terra de transformação. Pessoas que souberam, que sabem o que é ser filhinho, o que é ser jovem, batalhar por uma palavra. Pessoas que tiveram que, muitas vezes, noites sem dormir, batalhar por uma palavra que Jesus tinha dado a eles. Pessoas que viveram coisas que só Deus sabe, só eles sabem, só a casa deles sabe. Mas eles conseguiram, com o passar dos anos, não perder a paixão, não perder o fogo, não perder o ânimo, não perder a fé. Não são pessoas perfeitas, assim como eu não sou. Olhe para mim, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. O maior conselho que eu recebi de um dos maiores pastores do Brasil, pessoalmente, olhando na minha cara, ele disse: Felipe, aprenda a frustrar as pessoas. Eu disse: eu sou craque. Aprenda a frustrar as pessoas, porque se você frustrar as pessoas, você vai deixar elas sendo construídas longe de você para Jesus e não para você. Felipe, frustra as pessoas para que elas não te idolatrem. Frustra as pessoas para que elas saibam que você é homem. Frustra as pessoas para que elas saibam que no final de tudo a glória é de Cristo e não sua. Frustra as pessoas para que você não seja um poste ídolo em Vassouras. Tá dando certo, eu estou conseguindo. Aleluia, pelo menos, glória. Essas pessoas não são perfeitas assim como eu, mas são homem e mulher de dores, que venceram dores, que venceram estágios da vida, que venceram ciclos, que venceram e que hoje podem dar testemunho para essa casa, para a cidade de Vassouras, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. A gente ainda não foi para fora do Brasil, mas nós vamos ano que vem, eu creio. Por isso, nessa noite eu tenho muita alegria, muita satisfação. Outros já tentaram, outros já quiseram, mas não foi o tempo do Senhor. Mas havendo chegado à plenitude dos tempos, aprove o Senhor. Por isso hoje eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho a honra de, como casa, de poder reconhecer, como ministros dessa casa, pastores da missão apostólica e profética de Atos, a vida de Emerson e Kelly. Para a glória do nome de Jesus.